isso. E nunca é olhando para uma mulher e julgando ela. É compreender aquela história. Sejam bem-vindas ao podcast Lapidare, lapidando a alma feminina para o seu protagonismo. Hoje nós estamos no segundo episódio desse podcast, que ele foi criado, desenvolvido para te ajudar, mulher, no seu crescimento interior. Se você não assistiu o primeiro episódio, já te convido a assistir, porque lá eu explico de onde surgiu o Lapidare. E eu tenho certeza que vai te trazer grandes insights o primeiro episódio. E esse episódio, mulheres, ele está assim muito especial. Porque além da minha presença, nós temos uma presença muito especial de uma mulher que eu admiro, de uma mulher que eu conheci ela há alguns anos. E como eu falei para ela que hoje no início, eu vejo o crescimento dela. E eu tenho certeza que ela vai nos ajudar muito com a história dela, com o olhar dela, de como nós podemos nos lapidar ainda mais. E essa convidada é a Daniele Santos, fundadora, criadora e idealizadora da imersão Visão 360 Graus, autora, filha amada de Deus, mãe, esposa, empresária, uma mulher que eu vejo que vai honrando e vivendo todos os papéis que a vida tem entregado para ela. Seja muito bem-vinda, Daniele. É um prazer imenso ter você aqui. Muito obrigado, Patrícia. Estou muito feliz e honrada de estar aqui nesse podcast, no Lapidare, principalmente pelo intuito e o propósito que esse podcast tem, que é lapidar a alma feminina para o protagonismo e ser também a primeira aí entrevistada, né? Fico muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Então você já pega o seu café, a sua água, o seu chá, já tira esse momento para você, venha nos assistir, nos ouvir, e é para ser, mais uma vez, um encontro leve e com muita profundidade. Daniele, nós nos conhecemos em 2022, né? Isso 2022. nós estávamos falando, a partir de um movimento empresarial, onde eu acredito muito que a mulher empresária, ela precisa estar em outras mesas e naquele momento nós nos encontramos naquele grupo. O que eu quero começar? Conta para nós, hoje a Daniele, você está nesse momento da sua vida, empresária, autora, os 2 livros estão aqui, mas como que foi chegar até aqui? De onde você começou? Bom, eu comecei como muitas mulheres, né, no seletista, carreira, né, e tudo mais. E a pandemia foi o que me forçou para o empreendedorismo. Porque eu me vi num momento que a empresa que eu estava como gerente de RH parou suas atividades por ser uma empresa de eventos, né? E na época eu já estava como PJ, saí do CLT e estava como PJ. E eu estava com muito medo, porque eventos foi o primeiro a parar e o último a voltar, né? Uhum. E esse momento que eu estava separada, né, do meu ex-marido, com um filho, eu precisei buscar outras alternativas para não deixar também a Octart, que era a empresa que eu estava como gerente de RH, na mão. Eu sabia que se eu arrumasse outro emprego, eu não conseguiria também estar na Octart. Foi quando eu tive a ideia de buscar amigas consultoras de recursos humanos para fazer trabalhos freelance. Na minha cabeça, né, era o trabalho freelance. E aí foi quando eu comecei. E aí eu comecei, peguei alguns recrutamentos de seleção e deu muito certo. Deu muito certo, eu comecei a falar, nossa, isso daqui é um caminho bom, porque eu consigo ganhar um dinheiro, né? E consigo fazer o que eu gosto, né? O que eu amo, que é trabalhar com pessoas. E aí, nesse sentido, me veio o start de abrir a Resulte Mais Consultoria, porque o meu start foi o empurrão dos meus clientes, sabe? Eles falando assim, Dani, a gente precisa de nota, cadê a nota fiscal? Eu falei, não tenho nota, né? Então eu falo que o meu start foi o empurrão dos clientes, né? E aí eu falei, se eu vou ser uma empresa, eu preciso ser uma empresa de verdade. Posso ser uma empresa qualquer. Então eu abri o meu CNPJ, eu criei meu Instagram, eu busquei um marketing para me ajudar, né? E comecei a fazer algo que eu nunca tinha feito enquanto funcionária, né? Que é prospecção, buscar novos clientes. E aí eu fui para o LinkedIn, e aí eu passava dias a fio
trabalhando essas prospecções, agendando reunião, falando do meu trabalho. Criei um PowerPoint para falar do que eu fazia, o que eu entregava de resultados. E aí nasceu em 2020, outubro de 2020, a Result Mais Consultoria. Eu entrei no BNI em 2021, que nós nos conhecemos em 2022, né? Sim. Uma grande amiga minha, Vanessa Fonseca, já estava no BNI Cerrado. Ela me apresentou o BNI e falou: Dani, isso é muito bom para a sua empresa, porque você vai conhecer novos empresários, vai divulgar o seu trabalho. E isso foi bem no iniciozinho e eu vi muito sentido. Porque, como eu te falei, eu tinha aquela questão com a prospecção, né? De ir buscar novos clientes, né? E eu não conhecia ninguém. E aí foi quando eu entrei no BNI e quando nós nos conhecemos, né? Então, assim, eu comecei bem de baixo. Na época, Patrícia, eu tinha R$ 4.000 guardado, que era para eu custear essas coisas de marketing e tudo É o que mais. você da minha tinha empresa. guardado. É o que eu tinha guardado. E eu tinha que viver também com esse dinheiro, né? Então, eu tinha 4.000, E era você e o seu filho. era eu e o meu filho. Quando eu abri a Result, eu já estava namorando o Alan. E ele, Que é o seu esposo. que é o meu esposo hoje, ele foi o que mais me deu forças. Porque eu não queria. No fundo mesmo, eu não queria. Porque a gente vive uma coisa confortável, né? Quando você está numa empresa, você tem aquele salário, você está feliz, que no meu caso eu estava feliz. A pandemia que veio para me tirar da zona de conforto. Mas ele falou: não, Dani, você faz tão bem o que você faz, eu vou te ajudar. Então ele se propôs a estar comigo em ser empreendedora. Ele se propôs a me ajudar. Isso me deu muita força, sabe? Daniele, eu acredito que o meu trabalho, ele não é para promover o feminismo ou o machismo. Ele é para ajudar a mulher a assumir a sua autorresponsabilidade. Nesse processo de lapidação, qual é a diferença da Daniele no seu primeiro relacionamento e qual é a principal diferença para a Daniele agora? Olhando para a Daniele, né? Eu sei que teve várias, sei não, imagino que teve várias circunstâncias e eu sempre ajudo cada mulher a olhar para ela. Ok, qual que é a grande diferença? Porque hoje você construiu um outro relacionamento. Sim. Você olhou para um outro tipo de postura, né? Da pessoa que você escolheu para si. Qual que foi o principal comportamento que você olha e fala assim, olha, a Daniele de antes, ela tinha isso que hoje ela não tem mais. Ela melhorou nisso, ela forjou isso. A Daniele de antes, ela morreu, né? E isso só aconteceu quando eu entendi que a culpa do término do meu primeiro relacionamento não foi apenas do meu ex-marido, né? Que eu tinha muita parcela de culpa também. E enquanto eu acredito que a gente não entenda isso, a gente sempre culpa o outro, né? E nunca se coloca numa posição de evolução. Porque a gente está sempre olhando o problema do outro, o erro do outro. Então, quando eu entendi isso, eu entendi que para mim ter um novo relacionamento, mas um relacionamento duradouro, próspero, feliz, eu, Daniele, precisaria mudar. E aí eu mudei em tudo. Patrícia, eu mudei em exatamente tudo. Desde a forma de tratar a pessoa, né? De lidar com as questões, de como eu me coloco na relação. Então, eu, assim, apenas dando um exemplo para vocês entenderem melhor, no meu antigo relacionamento, eu tive meu filho, Gustavo, e eu jamais viajaria com meu ex sem o meu filho. Jamais. Eu não tinha esses momentos. Mesmo tendo uma rede de apoio. Mesmo tendo uma rede de apoio. Eu não deixava. Na minha cabeça, não, tem que levar. Onde eu for, eu tenho que estar com meu filho. E eu nunca priorizei momento a dois no meu primeiro relacionamento. Nunca priorizei. Que seja um café da manhã, que hoje eu faço questão, sabe? De ter momentos de café da manhã, de jantar, viagem a dois. Hoje eu faço o seguinte, hoje a gente tem um momento de viajar com as crianças, mas agora tem um momento só nosso também. De vocês dois. De nós duas. E quando tem um problema também hoje, que a gente tem alguma
intercorrência, né? Que é natural de todo Que é natural. relacionamento. Eu procuro entender muito sobre como ele está sentindo, antes de colocar como eu me sinto. Porque eu entendi muito que na minha primeira relação, eu era assim: ah, você não faz como eu quero, ah, você não se importa comigo. Só que eu estava sempre olhando para mim e nunca como o outro estava se sentindo. E hoje eu passo a perguntar para ele, né? Inclusive, essa semana foi muito legal. A gente fez algumas perguntas um para o outro, né? Qual foi o melhor momento que nesses anos a gente teve juntos, o que você gosta de mim, o que incomoda, né? E é legal porque a gente chegou em algumas questões juntos, Olha só. né? Então, esse diálogo, essa questão de entender como ele se sente, né, diante das coisas, melhorou muito. E esse comportamento é tão legal porque acaba que a sociedade ela traz muito o feminino como sendo essa mulher que ela aguenta muita coisa, que ela silencia muita coisa, só que ela traz muito o masculino como sendo extremamente forte, como se ele não tivesse emoções, né? E isso que você traz é reconhecer que o masculino, ele também precisa expressar, ter um lugar seguro para ele expressar as emoções dele. E a sociedade não traz isso de uma forma clara. É como se o homem, ele precisa ser o provedor e ele tem que dar conta de tudo. E Sim. entender, a mulher entender esse espaço que num relacionamento, a minha visão importa, mas o outro também importa, que esse esposo, que esse marido, ele tem seus sentimentos e ouvir, isso é um comportamento muito, muito importante para a relação. E eu percebi que depois que eu comecei a ter esse comportamento de entender como ele se sente, de perguntar e tentar entender, eu percebi que as nossas conversas nunca foram discussões, são conversas de alinhamento. Porque aí ele fala a forma que ele se sente, o que ele não gostou, eu falo também da minha parte, né? E aí a gente começa a perceber que não é uma questão de tipo, nós estamos juntos, nós somos um só. É questão mesmo de alinhamento, de percepção, de ponto de vista, porque nós somos diferentes, né? Então, isso daí é uma coisa que eu nunca tive no meu antigo relacionamento. As nossas discussões eram ataques, eram competições. Eu vivi no meu primeiro relacionamento uma competição. Nós competíamos um com o outro. Nesse segundo relacionamento e último, né? Vou deixar claro. Até a eternidade. Daqui até a eternidade, nós vivemos realmente uma junção de entendimento do que um sente, do que o outro sente, do que a gente vai fazer para melhorar juntos. E isso é tão legal porque às vezes as mulheres olham e falam assim, ah, é fácil, né, tendo um marido assim, mas é muito mais sobre a Daniele. Sim. Sobre a sua mudança, a sua visão de mundo. Porque quando eu me coloco num relacionamento, e nós vamos falar sobre isso, porque a maneira como eu faço uma coisa, eu faço as demais coisas. Quando eu me coloco num relacionamento disposta a ouvir, disposta a acolher o outro, eu também me coloco como quem se posiciona, mas sem agredir, sem competir. Essa semana, eu estava em um café, estava trabalhando. E a hora que eu parei ali para descansar um pouco, eu observei que tinha um casal, eles sentaram ali do meu lado, e aí eles se manifestaram muito, eu acabei observando. Mas nesse casal, era uma mulher que ela estava a todo tempo ali. Fala logo, eu já te perguntei, você não responde. Nossa, mas demora. E a atendente chegou, ela respondeu, oh, acorda. E me veio muito essa reflexão. A mulher, quando ela não consegue descansar no parceiro dela, quando ela tá sempre nesse movimento de ser rápida demais, de competir demais, ela é uma mulher muito mais cansada, muito mais estressada. E isso tem muito a ver conosco, sabe, Daniela? Eu acredito sobre isso. Sobre você não trabalhar esse posicionamento, essa confiança para se posicionar, mas dar espaço para o outro. Sim. E é legal quando você traz isso da maternidade. Então, quando você viveu a sua primeira maternidade, foi o momento onde você falou assim: a minha vida gira em torno. Gira em torno e foi extremamente pesado. Porque assim, eu vim de um lar, né, que a minha mãe, ela dava conta de tudo.
Minha mãe, após meus 13 anos de idade, meu pai se separou da minha mãe e a minha mãe fazia tudo. A minha mãe trabalhava, a minha mãe cuidava da casa, a minha mãe criava eu e meu irmão, a minha mãe era tudo, tudo. Minha mãe era que trazia o dinheiro para dentro de casa. E eu cresci com aquilo. E eu acreditava que aquela era a maneira certa de viver e eu ia ser uma mulher como a minha mãe, né? Então, no meu primeiro relacionamento, eu era a mulher que fazia tudo. Eu trabalhava, eu ajudava em casa, eu limpava a casa, eu colocava comida no prato do meu ex-marido, eu cuidava de tudo. Quando veio o filho, eu não vou dizer fardo, porque um filho é uma bênção, mas veio um acúmulo de trabalho e responsabilidade muito grande em cima de mim. E eu acreditava que eu tinha que continuar dando conta. Então, assim, exemplos. Eu ia para uma festa, eu não curtia a festa. Porque o meu ex estava curtindo festa, eu tinha que cuidar do meu filho. Eu tinha que dar comida para ele, eu tinha que fazer tudo. Ele chorava, eu ia para a sala, eu ia... Então, assim, quando eu terminava a festa, eu não tinha conversado com ninguém, eu não tinha curtido nada. E, então, assim, tanto é que eu não queria outro filho. Eu tomei trauma, eu fiquei num trauma. Falei, gente, é o Gustavo e acabou. Não quero mais. E eu falava isso pro meu ex, eu não quero mais. Porque eu parei 1 ano e meio de trabalhar para ficar com o Gustavo. Quando eu voltei pro mercado de trabalho, eu não voltei mais na posição que eu tinha. Eu tive que voltar bem abaixo, né? Então, assim, essa série de coisas, esse acúmulo, meu ex viajava muito. Então, assim, eu tinha que dar conta de, tipo, de tudo, né? Uhum. Esse acúmulo me deixou cansada, sobrecarregada. Eu não me importava com a minha aparência. Eu não me arrumava mais. Eu engordei muito. Porque em algum momento você entendeu que você precisava dar conta de tudo. Na minha cabeça, eu tinha que dar conta de tudo. Tinha que dar conta de A tudo. mulher que eu ia ser valorizada, na verdade, é essa palavra. Eu acreditava que a minha valorização de mulher perfeita, ou de uma boa mulher, era eu dando conta de tudo. Então, mesmo cansada, eu chegava em casa, eu ia fazer janta. Eu não me permitia dizer, hoje eu não vou fazer isso porque eu estou cansada. Ou de pedir ajuda. Ou de pedir ajuda. Não, ajuda era uma coisa que eu não pedia, né? Jamais. Para mim, era o meu papel. Não, eu ouvia muito isso da minha mãe. Minha mãe falava assim, o filho é da mãe. Eu ouvia isso. O filho é da mãe. Então, na minha cabeça, o filho é meu. Então, assim, eu quis, então eu tenho que dar conta. E aí, assim, isso me sobrecarregou. Isso me deixou de uma forma, assim, sem cuidar de mim. Eu não cuidava mais de mim, eu não tinha momentos comigo. Eu engordei muito, eu engordei mais de 30 quilos. Uau. Mais de 30 quilos. Eu me deixei. Essa que é a verdade. Você se abandonou. Me abandonei. E eu percebo que quando a mulher, ela tem esse comportamento, e não é porque, eu quero fazer isso. É como você disse, são as nossas crenças, a verdade ali. Pro filho também se torna muito pesado. Né? Se torna muito pesado porque o filho, ele vai ver, ele vai, muitas vezes, né, dependendo da idade dele, ele vai entender, nossa, eu fui pesado para minha mãe, porque o meu mundo, eu era o mundo dela. Isso também se torna muito pesado ali pro filho. E qual foi o momento, então, você viveu essa dor, aí entra a nossa lapidação. Qual foi o momento que você virou a chave e você precisou romper com a sua mãe no sentido, não quero viver assim mais e eu preciso me lapidar para não me abandonar mais, para dar espaço para outra pessoa que chegar no meu relacionamento. Qual que foi o momento? Como que foi esse processo? Eu vivi um ciclo de amizades que as minhas amigas também pensavam como eu, né? Então, quando eu me divorciei dele, eu estava em Lins. Depois de 3 meses, nós voltamos, reatamos, né? E foi quando eu vim para Goiânia. E quando eu vim para Goiânia e eu entrei na Octart, eu comecei a participar de ciclo de pessoas que olhava para mim e achava um absurdo a minha vida. Um absurdo. Olhava para mim e falava, Dani, você não se cuida, né? Esse foi o primeiro ambiente que te constrangeu. Primeiro ambiente que me constrangeu. Você não se cuida, você não tem uma boa alimentação, você não se prioriza, você tá super acima do peso, você tá obesa, você não tem um momento para ir na academia. Te falaram isso tudo. Tudo isso, tudo isso. E assim... E como que você reagiu? no primeiro momento é um choque, né? Até porque, assim,
todo lugar que a gente fica sempre é muito confortável. Então, assim, era confortável para mim. Porque, de alguma maneira, hoje eu percebo que eu colocava muitas desculpas também. Teve aquele, quando você escutou isso, né? Uhum. Teve aqueles pensamentos, ai meu Deus, eu sou muito boa, por que que eles estão me humilhando? Por que que estão Não, fazendo isso? Não não, teve. não. Primeiro porque, assim, essas falas vinham de pessoas que eu já gostava muito e acreditava que queria meu bem. Já estava num momento que a Ótimo. gente já tinha um relacionamento ali. Ah, E entendi. Você já tinha um relacionamento, não foi assim do nada, né? Chegou já não foi do nada, não. A gente já tinha um tempo na empresa, as pessoas que eu convivia, eu já sentia confiança e segurança. E aí, assim, Dani, por que que você não vê uma pessoa para te ajudar dentro de casa, pelo menos de 15 em 15 dias? Eu achava aquilo um absurdo. Eu falava, gente, mas eu não tenho condição financeira, eu não consigo. Tipo, como que eu vou pôr alguém na minha casa? Ninguém vai fazer como eu, sabe? Eu tinha esse comportamento. Dani, vai para uma academia, nem que seja na hora do seu almoço, tenta. Então, assim, eu fui convivendo com pessoas, mulheres, que eram casadas, muitas vezes, ou homem, que tinham um casamento feliz e que elas estavam bem com elas mesmas, que não era meu caso. Eu não estava com o casamento feliz, eu não estava bem comigo mesma. A única coisa que estava muito feliz era eu e meu filho, tipo assim, né? Eu dedicava muito a ele, enfim. Mas esse tipo de coisa foi me moldando aos poucos. Eu comecei a entender que eu precisaria mudar de dentro para fora. Então eu fui num médico, busquei um médico, um endócrino. Ele me indicou para uma nutricionista. Eu comecei a treinar Você começou a treinar qual horário? na hora do meu almoço. Mas o meu treino era assim: eu ia um dia e faltava 5, né? Mas começou. Comecei. Ia no parque, comecei pro parque. Eu já estava em Goiânia já, acho que 1 ano e meio, acho que eu nunca tinha pisado num parque. Nossa. Comecei pro parque, comecei buscar outras coisas, né? Então, assim, eu cheguei, só para contextualizar, eu cheguei em Goiânia em 2017. O meu divórcio foi em 2019, tá? Então, 1 ano e pouquinho aí, porque eu cheguei já no metade do ano. E o meu divórcio foi porque, assim, ele não aceitou essa Dani que estava tentando mudar. Então, foi esse o grande motivo. Porque nesse meio tempo que eu estava cuidando de mim, do meu corpo, eu também voltei a estudar. Eu estava fazendo uma MBA, cursos, né? Então, eu falava para ele assim, ó, fica com o Gustavo, que eu vou ter isso. Então, ele já não aceitava. Por quê? Por que que você está mudando, né? A Dani de antes jamais faria isso, né? Você trouxe vários comportamentos de lapidação que eu entendo que eles são preciosos e que eu vejo muitas mulheres dentro das mentorias e no dia a dia sofrendo com isso e que eu acredito que são extremamente importantes para você estar onde você está. Sim. Primeiro, dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não posso. O quanto a mulher, muitas vezes, ela ainda sofre com essa questão. Sim. Porque algumas mulheres não geram dinheiro quando elas optam ficar em casa. E eu sempre falo, para mim é indiferente se uma mulher, ela deseja estar trabalhando fora de casa ou se ela deseja estar dentro de casa, desde que ela seja uma mulher realizada. Então, para mim, é indiferente. Sim. Mas ela tem que estar realizada. Claro. Então, para ela, muitas vezes é uma dor o dinheiro, porque ou ela, por ela não gerar, ela acha que ela não tem direito, e isso é um erro, porque ela tem direito sim, já que ela está em casa cuidando de algo muito precioso, da casa, da família. Ou, por vezes, essa mulher não saber administrar. Então, eu não tenho dinheiro, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Essa é a primeira dor que eu vejo a mulher. Ou se ela tem, ela se sente incomodada. Nossa, mas eu vou fazer algo para mim e os meus. Essa é a primeira coisa que você trouxe aí e eu vi muito. A questão de fazer o que precisa ser feito nas condições que tem. Então, por exemplo, treinar no horário do almoço. Eu não tenho tempo. Não tem tempo, em algum momento você tem tempo. Mas é o meu horário de almoço, mas é o momento que tem. Então, esse comportamento da decisão. E quando você traz de colocar alguém para ajudar, isso também é uma dor, porque a mulher, ela acaba muitas vezes trazendo, eu tenho que dar conta de tudo sozinha.
Exato. Isso não é verdade. Eu falei isso no primeiro podcast. Nós nunca damos conta de nada sozinha, Daniele. Para eu ir no supermercado, eu dependo de alguém para passar as minhas compras. Para ir na farmácia, eu dependo de alguém para me atender. Nós nunca damos conta de nada sozinha. Então, muitas vezes, é pedir ajuda com clareza e não ficar naquela vitimização. Ah, eu tô cansada, eu não faço isso. Isso não é claro. Essa comunicação, ela não traz clareza. Verdade. Então, eu vejo que você trabalhar esses 3 pontos foi essencial, de alguma maneira, para você ser a mulher que você está aqui hoje. De quanto mais pessoas eu tenho me ajudando, mais tempo e mais espaço eu tenho para crescer. E assim, Patrícia, eu gostaria de deixar claro aqui que eu não defendo a separação, tá? Não levanto bandeira, não indico para ninguém, até porque é um processo muito doloroso, né? Mas no ponto que você tenta de tudo e que você não está conseguindo, uma hora você vai ter que tomar uma posição. Se você vai se priorizar, né? E sair daquele ambiente que está te matando, basicamente, né? Aquela relação já não tá boa. E foi esse sentido que eu pensei. Eu falei, não tá boa para mim, não tá boa para ele. Nós já tentamos de tudo, não estamos conseguindo. Eu acredito que é a melhor decisão. Então, a decisão partiu de mim, né? Eu comuniquei, falei que eu não queria mais e que, enfim. Mas é uma coisa que eu falo para todo mundo. Eu não indico para as pessoas assim, se seu marido tá com essa postura, se separa. Não, eu não falo isso, até porque eu acredito que uma decisão de separação ela tem que ser muito pautada, muito já assim, olha, tentei de tudo, não, né? Porque não é também um processo fácil. Tá? Eu não falo que foi tranquilo. Não, não é tranquilo, não é fácil. Você tem que estar muito preparada para lidar. Mas eu falo para você que, no meu caso, foi o encerramento do ciclo que eu precisava para nascer uma nova Daniele. Ali nasceu uma nova Daniele, porque ali não tinha mais em quem se apegar. Eu não tinha mais aquele calcanhar de Aquiles para dizer. Eu tive que prover, né? Eu tive que prover para minha família, para o meu filho, no caso. E teve que nascer uma nova Daniele, porque senão eu teria um outro casamento frustrado. Então eu comecei a ter clareza disso, da minha responsabilidade, do que eu não fiz, do que eu deixei de fazer, para que a relação fosse se desgastando, porque essa é a palavra, caindo em uma situação que não tinha mais uma condição. Eu acredito muito, Daniele, que não cabe o julgamento, sabe? E é importante essa consciência que você traz. Mas que cada um entender que existem um contexto diferente. Quando alguém toma essa decisão, ou uma decisão que ela vai mudar muito a sua vida, nunca é em cima somente de uma variável. Existiram várias variáveis, e a mulher, ela precisa entender isso. Então, cada um, quando vai tomar a sua decisão, precisa entender que tem um outro contexto, e nunca é olhando para uma mulher e julgando ela, é compreender aquela história. E quando você traz, então, chegando até aqui, que naquele momento, quando você abrir os seus olhos, né, pode até dizer, usando essa comparação, que tiraram as escamas dos seus olhos, né, Daniele, você deseja várias coisas, e eu converso isso muito com as mulheres. Então, você deseja várias coisas, mas você não cuida da sua alimentação. As pessoas foram te falando isso. Sim. E você falou assim: eu preciso mudar. Então, eu vou mudar. E a mudança, ela incomoda as pessoas. E talvez algumas pessoas não estão prontas para aquela mudança. E tá tudo bem. Algumas pessoas vão falar para você: eu não tô pronta, mas segue, eu vou tentar te seguir. E outras vão tentar te barrar, que foi o que você sentiu ali naquele momento do seu casamento. E você tomou a decisão que você precisava e entendeu que precisaria tomar. Exato. E aí você fala: olha, eu tenho que mudar. Então, mudar para eu viver a vida que eu quero, a mulher que você deseja ser. Exato. E eu fiz uma imersão. Só um minutinho. Ah, tá. Tá. Ficou bom agora? Eu fiz uma imersão assim que eu me divorciei da Dorothy,
uma imersão de autoconhecimento. Professora Dorothy. Professora Qual eu Dorothy, fiz a minha maravilhosa. formação de essencial Master Coach com ela e com o esposo dela, o Marcelo Otero, que eles estavam ali na frente, à frente do curso. E essa, eu nem sei se ela sabe disso, eu acho que eu já falei isso para ela. Mas essa imersão de autoconhecimento me trouxe assim, eu cheguei em casa, olhei no espelho e falei assim, essa Daniele, não quero que ela exista mais. E vamos aproveitar esse momento puxando aqui para minha maré, né? Para aquilo que eu amo fazer e que eu ensino às mulheres. O quão importante foi e é o autoconhecimento na sua vida? Ah, ele foi a base. Mas de uma maneira prática, porque muitas vezes as pessoas falam assim, o autoconhecimento é importante, mas Não. tá ali, vem numa coisa ou outra, de maneira prática, que você sentou, que você fez mentoria, que você se conheceu, que você buscou curso. Quando eu fui nessa imersão, eu ganhei essa imersão, eu nem sabia do que se tratava direito. E lá eu vi uma Daniele que eu não via. Eu me conheci de verdade. E eu falo para todo mundo, eu me conheci aos 33 anos. Eu tinha 33 anos na época. Idade de Cristo. Idade de Cristo. Eu me conheci aos 33 anos. E quando eu saí de lá, foi essa clareza que eu tive para saber o que eu queria e o que eu não queria mais para mim. Então, assim, hoje a Daniele, ela sabe até onde ela vai. Hoje a Daniele sabe o que machuca ela. Eu comecei a entender isso de uma outra forma, porque até então eu tinha muita dificuldade de lidar com não, né? Olha só. Tinha muita dificuldade de falar Ouvir não. não para você era Tinha- péssimo. Ouvir não e falar não. O não era muito difícil para mim, dos dois lados. E aí foi quando eu comecei a entender. Eu falei, olha, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero para mim. Isso tá dentro do meu propósito. Eu comecei a ter propósito. E é libertador aprender a falar não, não é? É, Não é fácil. Eu acredito, não é eu vejo, fácil. não é fácil falar não. É desafiador, mas quando você entende o benefício daquilo, você fala. É. Porque assim, ó, o não no meu caso, eu via como uma questão assim de afronta. Só que hoje eu entendo que o não, ele é um limite. Então, assim, quando eu falo não, eu não quero, eu tô dando o limite para a pessoa, eu já estou dizendo do meu limite. Eu não estou afrontando a pessoa. Mas eu acreditava, eu tenho que falar sim sempre, eu tenho que estar disponível sempre, eu tenho que sempre estar querendo. E não é assim, né? Eu tenho que me respeitar. O não é um ato de respeito. E manter o limite é mais desafiador do que dar o limite. Porque uma coisa é você falar o não, estou te dando um limite, Daniele, não quero. Uhum. Outra coisa é o segundo nível, é manter esse limite. Porque a Exato. Daniele vai entender, mas amanhã ela vai tentar de novo, ela vai tentar de novo, e eu tenho que continuar mantendo o limite. E é um desafio muitas vezes que nós não conseguimos vencer, eu manter o limite. Eu dei, mas eu não consegui manter esse limite. Exato. E quando você tem o autoconhecimento, eu acho que é um pouco mais fácil. Eu, pelo menos comigo, foi assim. Porque eu me conheci melhor. Eu percebi nessa imersão da Dorothy que eu tinha carinho com todas as pessoas, menos comigo. Menos comigo. Eu pensava nas pessoas antes de pensar em mim. E aí, o protagonismo, no meu caso, nasceu aí. Meu protagonismo nasceu do autoconhecimento. Eu entendi aonde que eu estava e o que eu ia fazer da minha vida. Né? Na verdade, quando eu saí da imersão, no dia que eu olhei no espelho e falei, essa Dani não vai existir mais, eu falei, a partir de hoje, quem vai escrever o que eu quero para minha vida sou eu. Eu não vou ouvir o que as pessoas acham. Eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir o que... Porque, é egoísmo. Não, não é egoísmo. Às vezes a pessoa, eu acho que não é assim. Não, você acha na sua vida. Na minha vai ser assim, né? Eu acho que você não deveria fazer isso. Não, eu quero fazer isso. Eu vou fazer, sabe? Então, assim, é identificar os papéis na sociedade. Quem vai... mas é minha mãe, é meu irmão, é meu esposo. Só que você é uma pessoa. Você tem que se... respeitar nos seus desejos também. E chega um momento da nossa vida que nós crescemos e amadurecemos e nós precisamos entender que o relacionamento... E eu vejo que você fez muito isso, que
o nosso relacionamento com os nossos pais, irmãos, eles precisam se manter relacionamentos com vínculos fortes, porém com limites claros. Então, por exemplo, mãe, eu te amo, mas você viveu a sua vida assim, e eu entendi que para mim isso não é bom. Eu vou precisar viver de uma outra maneira, que é pedindo ajuda, que é isso. Ou seja, é entender que eu mantenho aquele vínculo muito forte, mas com limites claros. E isso é desafiador, muitas vezes. Eu sempre respeitei muito a minha mãe. E a nova Daniele foi apresentada para minha mãe, Olha, sabe? A primeira pessoa que eu apresentei a nova Daniele foi para minha mãe. Falei, mãe, eu estou assim, assim, assado, infeliz, triste. Não acredito que é a vida que eu quero para mim. Eu fui numa imersão, trataram assim, eu fui lá na minha infância, eu entendi isso, eu entendi aquilo. E eu quero viver assim, mãe, a vida que eu quero é essa. E a minha mãe, ela me acolheu. Quando eu falei tudo isso para ela, ela falou para mim, e eu tenho certeza que você não vai viver só isso, você vai viver muito mais. Os tempos mudaram. A mulher que eu fui também, alguém me ensinou a ser assim. E eu não acredito que foi tão bom, nem para mim e nem para você. foi o que ela deu conta. Foi o que ela deu conta. Então, assim, minha mãe nunca. Minha mãe sempre falava assim: você tem que ser independente. Mas minha mãe sempre falava: você tem que ter alguém. A independência não quer dizer que você vai ser sozinha. E aí, é muito mais uma independência emocional. Emocional. Emocional, financeira, muitas vezes. Sim. Porque a gente vê que o financeiro e o emocional anda lado a lado. É o que eu ia te falar Né? agora, é muito coligado, né? Muito O financeiro, ele é muito relacionado ao emocional. E quando eu falo liberdade emocional, porque quando você tem liberdade emocional, você consegue fluir na vida. Quando você tem liberdade emocional, você se acolhe, você continua se desenvolvendo, você consegue administrar dinheiro. Mas quando você não tem essa liberdade emocional, você vive apegada, você constrói e se mantém em relacionamentos que não são bons, você não sabe se valorizar, você não sabe colocar limites. Exato. Então, principalmente essa liberdade emocional, para você entender quem você é. E a partir desse momento, então, você se apresentou para sua mãe te acolheu, e você me parece ser uma mulher de muita decisão, né, Daniela? Quando você toma uma decisão, quando você fala que vai fazer alguma coisa, você faz. Decisão não são fáceis. Eu sempre falo também isso. Mas elas são necessárias. O não decidir é um problema. Quando você sabe que você está com aquela situação e você não decide, esse é o maior problema. Porque você executar as coisas, decidir, eu falo que o ato da decisão não é difícil. O difícil é o pós-decisão, é os nãos que você vai falar, que atrelam a sua decisão, e o que você precisa fazer todos os dias para manter firme sua decisão. Então eu não posso, é incoerente eu falar que eu quero ter uma vida mais saudável, só que todos os dias eu faço coisas não saudáveis. Então não é uma decisão. Foi um ato ali que eu falei que queria, mas eu não estou decidindo por isso todos os dias. Então eu decidi, naquele momento de autoconhecimento, viver uma nova história na minha vida, viver uma nova Daniele, enterrar o passado, nem lembrar que o passado existe, e viver uma nova vida. Nesse momento, você já estava empreendendo? Não estava e nem pensava em empreender, né? Nesse momento eu estava, né, como eu disse, como gerente de recursos humanos na Octarte. 2019 foi um ano que eu falo que foi o ano que eu dei um up na carreira, porque foi um ano que a gente abriu a Octarte São Paulo. Então eu passava 15 dias em Goiânia, 15 dias em São Paulo, fazendo uma estruturação, né, dentro da empresa, mas com uma nova empresa em São Paulo. E foi o ano que eu trabalhei muito, que eu me dediquei muito ao trabalho, à carreira, a cursos, ao meu MBA que eu queria ter feito. Foi o ano que eu comecei a namorar o Alan. Então eu falo que 2019 foi o ano assim, ó, da mudança. Nós começamos a namorar e aí 2020 vem pandemia. E a Result, ela nasce em 2020. Por isso que o meu autoconhecimento veio antes. E mesmo assim, para empreender, eu ainda precisei da aprovação. Porque as coisas não é assim, ó. Sim. Você não muda da noite pro dia. Eu ainda estava naquela questão assim, me conheço agora, sei o que eu quero, mas eu tô insegura ainda. Não sei se eu quero empreender. Eu não sei se isso é para mim. A gente pensa isso, né?
Na verdade, tudo é para nós, mas a gente fica, será que isso é para mim? Será que eu vou dar? Eu não sei de comercial. Eu não sou comercial. A gente começa com um monte de sabotagem, né? E, e quando o Alan fala para mim assim, eu vou estar com você, você vai fazer porque você é boa, foi a validação que eu precisava. Foi ali aquele vai, né? Validações, eu vejo que elas são importantes. É porque nós precisamos separar. Então, uma Uhum. coisa é quando eu fico com a minha vida paralisada, esperando a aprovação do outro. Será que o outro vai gostar? Vai continuar me amando? Sim. Essa validação, essa espera, ela de fato, ela é muito ruim. Ela é péssima. Mas você ter alguém que traz uma validação de apoio é muito importante. Eu me lembro que uma imersão que eu fiz de palestrantes, pegando esse ponto, sabe? Essa imersão de palestrantes que eu fiz, chegou um momento que, além de você falar, tinha um momento de tirar fotos e de gravar. Isso é algo que eu amo fazer. Eu sempre gostei muito, mas naquela época lá atrás, a Patrícia lá atrás, ficava se criticando muito. Ah, isso eu não sou boa, não é pra mim. Chegou no momento que eu sentei lá, é o Thiago Benetti. Hoje ele é um especialista nessa Sim. parte de produção, tudo. Ele falou assim: senta aqui, Patrícia, e começa a falar isso, faz essa pose. E eu comecei a falar, e ele falou assim: você é muito boa nas câmeras, você tem um perfil muito bom. E eu falei assim: ah, não tenho não. Isso. Ele falou assim pra mim: eu sou especialista nisso, eu tô te falando que você é boa porque você é boa. Ou seja, não é porque eu tô te elogiando, não, é porque tecnicamente você é boa. E naquele momento virou uma chave pra mim. Falei assim, aquela pessoa, ela entende isso que ela tá falando. Então, é porque eu sou boa. Eu posso não me aceitar, mas eu sou boa. Então, essa validação, como seu esposo te trouxe, o Alan trouxe, e pegando esse exemplo, ela é importante. E Porque você é teve a muito validação de um especialista, né? Que eu acredito que o peso é muito diferente, é o que eu falo muito da mentoria. Eu faço esse gancho. Porque se um especialista ele tá te falando, né? O peso é até maior. Que bom que você teve esse especialista para te validar. Sim, então, ter alguém de confiança te validando, te apoiando, é extremamente importante. E nós precisamos separar isso. Quando eu fico esperando a validação do outro por medo de desagradar, é uma coisa, isso é ruim. Mas quando eu tenho pessoas que me querem bem, que são especialistas, e que estão ali, eu vou te apoiar, você vai conseguir, isso é importante para o ser humano. E eu acredito que nós precisamos ser pessoas que também apoiamos o outro. Pode ir que você vai dar conta. Pode ir que eu vou te ajudar até que eu consigo. Porque isso nos traz segurança. Isso nos traz uma confiança. E muitas vezes eu olho dentro da mentoria para as mulheres, tem alguns pontos que eu preciso ter essa confiança de falar para ela, pode fazer. Pode ir e dar esse passo porque você vai conseguir. E muitas vezes é só isso, né, que nós precisamos para falar assim, então tá, eu vou. Exato. E foi o que eu precisei, foi esse apoio, essa validação que o Alan me deu, né? E, e aí eu olhei para mim e falei, poxa, ele tá do meu lado, ele disse que vai estar comigo, eu não tô sozinha. Porque, e é esse ponto, Patrícia, que eu vejo da mentoria. Muitas vezes você não tem alguém para pegar na sua mão, para te levar, para te orientar, faz assim, faz assado. A gente já passou, né? No caso, o Alan fez isso para dizer, eu vou estar com você. Ele não tinha passado, mas o mentor, ele já passou, né? Quando você mentora as mulheres, você já passou por tudo aquilo. Você está dizendo de um caminho que você sabe que é o caminho certo. Então, essa validação me trouxe confiança, me fez olhar para o empreendedorismo de outra forma. Eu assumi aquela relação e segui. Segui com a Result, né? Comecei a fazer as consultorias dentro das empresas, comecei a trabalhar recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, toda a parte que tange gestão de pessoas. Que foi logo depois que nós nos conhecemos. Sim, aí foi o momento que nós nos conhecemos no BNI. Eu estava ali para divulgar a minha consultoria, falando para empresas, né? Então, assim, eu falava, só que assim, diferente da mentoria, a consultoria, eu ia na empresa da pessoa e eu executava uma determinada situação na área de gestão de pessoas, que foi o que eu entendi que não estava sendo mais válido. Porque eu tenho a expertise. Eu vou na sua empresa, faço o que precisa fazer.
mas eu não vou ficar ali para sempre. E o depois, né? Eu entendi que o empresário, ele precisava da mentalidade, ele precisava saber como fazer, até para contratar pessoas, para delegar, para acompanhar. Então, chegou num momento que eu falei assim, o meu trabalho tem resultado até certo ponto, até onde eu estou dentro da empresa. Eu saio da empresa do meu cliente, ele não vai ter mais, ele não vai saber levar aquilo. É a importância de ensinar. A importância de ensinar e de mentorar, e que ele saiba, o empresário, principalmente o empresário que ainda não tem grande time, ele precisa saber. Por isso da imersão Visão 360, porque ele precisa entender no negócio de uma forma do todo. Até ele ter pessoas que vão ali, vai ter os departamentos, as pessoas, mas até para isso ele precisa, ele para cobrar, ele precisa saber. Que foi o que você precisou aprender, fazer e sustentar até chegar o momento de hoje. Isso, foi o que eu precisei. E assim, eu tenho certeza que o que me ajudou e o que me construiu, agora na forma profissional, foi a Octart, que é a empresa que hoje eu sou head de operações. Por quê? Porque lá o dono me trouxe como braço direito, né, o Osório, a Jéssica, e eles moldaram a parte de empreendedorismo em mim. Eu não tinha só o RH para olhar, mas eu junto com eles criei indicadores, organizei processos, fui olhar na forma do todo, parte jurídica, parte contábil, parte fiscal. Coisas que, como RH, eu não tinha essa bagagem. E várias vezes o Osório falava para mim, Dani, você não é apenas uma RH. Você não é uma RH. Você está se vendendo errado. Você é a estrutura do negócio. Você entende de negócio, você entende de números, você entende de parte comercial, de financeiro. E aí eu comecei a analisar, porque dentro da Octart eu precisei estudar muito para acompanhar o raciocínio deles. Sim. E foi aí que o empreendedorismo nasceu forte em mim, na forma de negócio, de olhar para a empresa do todo. Nesse momento, então, você precisou se olhar para você novamente, buscar uma nova autoconfiança e falar assim, nossa, é mesmo, eu posso mais, eu sou mais. E é o que não é fácil, né? Porque a gente se sabota o tempo inteiro, a gente olha e fala, mas será, né? Será que eu consigo? Será que eu E consigo? se eu errar? E se eu não der conta? Faz de novo. Começa exato. de novo. E um cliente virou para mim e falou assim para mim, é fácil você como consultora falar isso, porque você não está envolvendo o seu dinheiro. Queria ver se fosse na sua empresa, que foi quando eu comprei a padaria, foi quando eu comprei a academia. Hoje eu tenho cases de sucessos que são reais, né? São meus. Então, assim, a priori comprei empresas falidas para reestruturar e hoje as empresas são saudáveis. Hoje, se eu quiser vender qualquer uma das minhas empresas, eu vendo de forma saudável. Uau. E porque você viveu essa experiência, porque você foi lá e se forjou enquanto mulher, enquanto empresária, Sim. que tem que estar com essa autoconfiança, tem que estudar, tem que se desenvolver. Isso eu vejo muito, Daniele, que é o processo de lapidação. Que é esse processo de você ter muito claro quem eu quero ser, o que eu quero fazer, entender que a vida não cabe, na vida não cabe esse processo de estagnação. Não que eu não possa descansar e desfrutar da vida, mas a vida ela sempre vai pedindo um movimento maior, maior, maior. E quando você está no auge, né, do seu crescimento profissional, você trouxe aqui, olha, lá atrás eu falei que eu não queria mais viver a maternidade. Chega um momento que você vive a maternidade de novo. Como tá a Daniele nesse momento que você tem uma princesa? Como que tá a Daniele nesse momento? Qual que é a grande diferença da Daniele antes para agora? Sabe? Que vive essa nova maternidade. Antes de viver a nova maternidade, eu ficava muito pro Alan, você vai me ajudar? Eu não vou estar sozinha. Eu passei muito para ele, eu não tive medo de falar dos meus medos. Uau. Eu falei muito para ele, eu falei assim, olha, você sabe da minha carreira, não sabe? Eu não quero parar, eu tenho medo de me barrar, eu tenho medo disso. Eu comecei a falar dos meus medos. E ele falou assim, você não vai parar a sua carreira. Nós vamos fazer tudo, eu vou estar aqui, eu vou te ajudar. Ele brincava, é só você dar a luz, é só você parir. Aí eu brinco com ele, eu falo, não foi tão só assim, né?
Mas assim, hoje com a Lara, eu vejo como a maternidade é leve. É leve porque assim, claro, eu tenho rede de apoio, mas com o Gustavo eu também tinha, né? Igual eu falei, eu não tinha babá, mas eu tinha uma vizinha querida, eu tinha minha mãe, eu tinha, no caso, a mãe do meu ex-marido, né? Já da Lara, eu tenho o Alan, eu tenho a minha sogra, que é uma maravilhosa, inclusive mandar um beijo para ela, porque ela não é só sogra, ela é Como chama amiga, a sua mãe, sogra? ela é Derosdete. Dona Derosdete, um beijo. É, ela é maravilhosa. Inclusive tá agora com a Lara, né, para que eu esteja aqui. Eu tenho a babá da Lara, que é a Márcia, que é uma querida também, que me ajuda em tudo, não me ajuda só com a Lara. Então, ter essas pessoas na minha vida não foi tão fácil para mim tê-las, porque eu tinha essas crenças que ninguém vai fazer como eu, né? Então, ter essas pessoas comigo foi uma lapidação. Eu tive que construir primeiro na minha mente um ambiente seguro, porque eu tinha dentro de mim tanto que no início eu morria de ciúme. A babá da Lara, ela falava, ai, meu amor, eu olhava assim, tipo assim, como assim, meu amor? Meu amor, por quê? Né? Menos. Menos. Mas eu entendi que esse amor, esse carinho dela, era o que me deixava segura para buscar o que eu queria como mulher, empresária, enfim, carreira, né? Então, hoje, ter essa rede de apoio, a Lara começou essa semana na escolinha também, Ai, que eu vi lá. começou. Então, assim, é importante para mim continuar. A maternidade hoje tá leve. Eu tenho tempo de treinar, eu tenho tempo de fazer massagem, eu tenho tempo de encontrar uma amiga, eu tenho tempo de ir para São Paulo trabalhar, porque eu tenho essa rede de apoio e porque hoje eu não preciso escolher entre ser mãe, ou ser empresária, ou ser esposa. Eu posso desempenhar esses papéis de uma forma segura. Porém, o que eu acho mais importante falar é que tudo isso foi muito combinado com o Alan, antes mesmo de acontecer, e eu não tenho julgamento dentro da minha casa, que é o pior nível de julgamento que eu acho. Porque assim, hoje o Alano fala, você vai para São Paulo e vai deixar a Lara? Não tem isso. Ele fala, vai meu bem, vai, faz o que tem que fazer, arrasa, você é maravilhosa, eu vou cuidar da Lara. Então assim, é diferente, sabe? Eu vou mais segura, mesmo o coração apertado, porque aperta, a gente é mãe, eu vou mais segura para fazer e desempenhar os papéis que eu preciso desempenhar. Então, se eu puder fazer uma comparação, a Daniele, lá antes dos 33 anos, você tinha os recursos, você tinha a rede de apoio, mas naquele momento você optava em não usar. Nesse momento você também tem a sua rede de apoio, mas nesse momento, por tudo que você viveu, você optou por usar essa rede de apoio. O que diferencia, e aí eu não romantizo, né? É o dinheiro. Porque a Daniele lá de trás, eu não tinha tantas condições, eu tinha pessoas. Igual a vizinha, que eu falei que era um amor, Janaína, um beijo também. Me ajudou muito com o Gustavo. Essa semana eu falei, né? Porque tem gente que vai no direct e fala: é fácil você não pegar atestado porque você é empresária. Mas quando eu era seletista, eu também não pegava. Eu ia, medicava meu filho e levava a vizinha, me ajudava. Dava um pulinho em casa, voltava para o trabalho. Esse comportamento é o que você falou, é comportamento. Isso é de mim, né? Então, assim, eu não tinha condições, talvez, de ter uma babá integral, como eu tenho hoje, mas eu tinha as pessoas. Eu tinha também, no caso, a mãe do meu ex, eu tinha a minha mãe, eu tinha essa rede, sabe? Sim. Só que tudo que eu podia fazer para não usá-las, eu não recorria. Perfeito. Então, era nesse ponto que eu queria chegar. Embora hoje, ainda bem que você tem, você se permite, mas você poderia ter o dinheiro e não se permitir ter babá, como muitas mulheres Exato. podem, não tem, porque é o medo do julgamento. Mas eu vou deixar outra pessoa criar minha filha? Então, eu gosto de olhar para isso, sabe? Porque isso mostra o quanto você cresceu, o quanto Sim. você se tornou autoconfiante, no sentido de dar espaço para cada coisa, se permitir ser ajudada. E é lindo ouvir você falar isso, Daniele, que hoje você entende que você não precisa escolher entre ser mãe, profissional, que você é uma mulher e você se permite viver todos os seus papéis. Eu acredito muito que é entender a prioridade de cada papel. Né? E você vai vivendo e organizando isso
na medida que é necessário. Por isso que eu falei do julgamento, porque eu sou julgada, né? Tem pessoas que chegam pra mim e falam assim: poxa, mas já não tá bom, a Lara tá muito pequena, por que que você deixa ela? Por que que você tá correndo tanto? Por que que você não curte? Esse momento não vai voltar, vai ser seu último filho. E por isso que eu falo que o julgamento pode acontecer de qualquer pessoa, menos dentro de casa. Porque o do mundo lá fora não vai ecoar sobre mim. Eu escuto, mas para mim não faz sentido porque eu sei do meu propósito e sei o que eu quero. Agora, quando vem de dentro da casa, esse dói. E dentro de casa eu não tenho esse julgamento. Pelo contrário, dentro de casa eu tenho mais motivação e acolhimento. E o Alan é esse homem. Ele fala para mim: não, amor, a gente agora é a hora de tracionar. Bora para cima. Vamos fazer acontecer. Então, assim, eu não tenho esse. Ah, você vai para um podcast? Hoje é sábado, você vai deixar. Não. Não, amor, eu vou levar, tanto que foi ele que levou para minha sogra, vou levar para minha mãe, de lá eu vou para a padaria. Então a gente está com a mesma visão, com o mesmo propósito. Então a gente criou um ambiente de segurança. Muitas vezes, Patrícia, eu cheguei em casa chorando, triste, por ouvir algumas pessoas falar, né, sobre isso. Porque maternidade é uma coisa sensível, dói na gente. E a mulher sempre se julga muito também, né? Aquele auto-julgamento. E aí o Alan falava: amor... E se julga errado, muitas vezes. Amor, tá tudo certo. Foi a vida que a gente escolheu viver. Você tá feliz? Falei: tô. Então você não precisa achar que você não é uma boa mãe, porque você não tá o tempo inteiro com a Lara. Só que hoje você tem momento de qualidade com a Lara. Hoje o tempo que você tá com ela. Por quê? Eu tenho rede de apoio, eu não preciso chegar correndo para limpar a casa. Eu não preciso, né? Então o tempo que eu tenho muito com ela. Então eu passei a aprender e a entender que se eu estou bem, se meu marido está bem, se a nossa casa está bem, o que as pessoas acham não vai me atingir. Para o núcleo de vocês estão olhando para o núcleo, que é onde o nosso olhar precisa estar, né? Quando nós decidimos ter uma família, o nosso olhar precisa estar para o nosso núcleo, para aquela família ali, para construir essa base sólida. E é tão legal você falar isso do julgamento, porque muitas vezes eu preciso me observar se eu não estou sendo a pessoa que julga dentro da minha casa. É importante ter essa visão. Olha, é muito bom quando na minha casa não tem um julgamento, e de fato, mas eu também preciso me observar. Será que eu não estou sendo a mulher que estou julgando e estou apontando sempre o dedo para o outro, né? Para o meu esposo, para os meus filhos, muitas vezes já tem filhos maiores. E aí a Daniele, ela hoje viveu mais esse movimento, né? De sair, de crescer, de lapidar. Então, hoje você está mentorando empresários e empresárias que têm sede de crescer, têm sede de ir para um outro nível, e você já passou por isso e você está ali ajudando eles. A Daniela escreve 2 livros. Como que é esse lugar? Sabe? Como que é esse lugar? Que comportamentos, que pensamentos que você precisou mudar ou adquirir para você estar vivendo isso, Daniela? Decisões, né? Então, assim, quando eu decido ir para a mentoria do Influência do Joel J, né? Eu saio ali de Goiânia, foi 2020, estamos em 2025, né? 2024, ano passado. E aí eu chego num ambiente que as pessoas são muito diferentes de mim, que eu olho para todo mundo e não me encontro, não me reconheço. E é um ambiente que me tirou totalmente da zona de conforto. Eu sempre sonhei em escrever livros porque eu acredito muito, muito, muito no conhecimento. Era um sonho que você se via escrevendo? Era um sonho que eu via, eu falava assim: eu vou escrever sobre gestão de pessoas, eu vou escrever sobre a minha vida, eu vou escrever sobre tudo que eu passei, porque eu sei que o livro ele chega aonde muitas vezes a minha voz não vai chegar. Eu te dou um livro para você ler, ali você leu, você presenteia outras pessoas, as pessoas compram, adquirem, enfim. Então, assim, o livro, ele expande a mentalidade das pessoas. E por isso eu sempre quis escrever, e eu falava isso para minha mãe, né? E aí eu me pego num momento de dor no falecimento da minha mãe, em 2024, em junho. A mentoria começa em julho. Pensei em desistir inúmeras vezes por conta do processo de luto. Mas eu fui no luto, eu fui na dor, eu me questionei várias vezes, porque é uma mentoria de high ticket,
Então, eu tirei um valor, né, considerável, eu falo, porque eu já falo para os meus mentorados. Na época foi R$60 mil. E eu fui porque eu estava estagnada, Patrícia. Eu sentia que eu estava estagnada. E eu acredito que a estagnação, quando você vive ela, o próximo passo é o declínio. Então, eu me senti num ambiente que não me desafiava mais, eu me senti estagnada. Eu tive a Lara em 2023, em outubro, então já tinha uns 3 meses que a Lara, né, tinha passado pela maternidade, estava passando. E aí foi quando, em junho, eu fui para a mentoria. A mentoria me fez abrir meus olhos no que eu precisaria mudar para evoluir. Porque uma coisa é você saber que você tem que mudar. E outra coisa é você ter o direcionamento. Deixa eu te perguntar, na mentoria, você percebeu que o que te faltava, ou não vou te falar o que faltava, mas o que você precisava mudar, estava relacionado mais à parte técnica ou à parte do desenvolvimento pessoal? Mais o desenvolvimento pessoal. Mais de forma interna, né? E eu percebi isso porque é natural as pessoas que já estão onde eu quero estar, a forma que elas vivem. Não é uma coisa forçada, elas são assim. Mas eu não era. Então eu falei, eu preciso ser, né? E eu falei isso na minha imersão, que quando é mais importante você ser do que você ter. Porque quando você por mais que você perca, você vai ter quantas vezes for necessária, porque você já é essa pessoa. Então, eu percebi, olhando o projeto de lapidação da vida do Joel, porque o Joel ele é um espelho, porque ele veio de baixo também, e ele conquistou e vem conquistando tudo, porque ele também teve a lapidação dele, né? E percebi de inúmeros empresários ali, que vieram como eu de baixo, mas que estavam vivendo o que sempre sonhou. E aí foi quando eu falei para você antes, né, da gente começar, foram 3 encontros. Presenciais, né, fora os online. No terceiro, eu não tinha mudado nada, eu estava frustrada, triste, ao ponto de, tipo assim, ter 100 empresários na sala. O Joel J olhar para mim e falar assim, por que você tá com essa cara? Assim, parar a mentoria. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, Dani? E essa sua cara? E tipo assim, a minha insatisfação estava estampada. No seu rosto. Mas não era uma insatisfação com ele, não, pelo contrário. Era uma insatisfação comigo de ter participado de tudo aquilo e eu estava no último e nada ter acontecido ainda. Foi quando, nesse mesmo dia, a gente teve um jantar num restaurante japonês e eu converso com o Júnior, que é o meu mentor, né? O Júnior Nunes. Que esteve na imersão. E o Júnior falou, Dani, tudo que você aprendeu, você vai precisar de alguém para você dar esse start, para te acompanhar. Eu tenho a Lara Finocchio, também é uma querida, é a minha mentora de comunicação. Então, assim, eu sou uma pessoa que levanta a bandeira da mentoria porque eu faço mentoria e essa Dani que você viu se transformar foi a partir das mentorias que eu fui vivenciando, né? E aí, nesse período, surge a escrita dos 2 livros. Primeiro, O Sucesso é Delas, né? Sucesso é Delas? Calma aí. Deixa eu te ajudar. Pode colocar. O Sucesso é Delas é uma obra que foi escrita por 30 empresárias. Que é esse daqui. Isso. 30 empresárias com suas histórias de sucesso. Por isso que O Sucesso é Delas. Mulheres que são mães, esposas, que se reinventaram, que decidiram também, muitas vezes, e que executaram, fizeram acontecer. Então, é um livro que eu indico para todas as mulheres que estão vivendo, que estão querendo crescer, que estão querendo se conhecer, que estão querendo melhorar e se sentirem felizes e realizadas. São 30 mulheres? 30 Até mulheres. mesmo porque com 30 histórias, nós conseguimos observar esse processo de lapidação. Exato. 30 mulheres. E assim, mulheres brasileiras e de fora do país também. Então, assim, maravilhoso. E o Influença, que ele veio da finalização da mentoria,
São 38 empresários, aí no caso, Pois esse daqui, ó. isso. O prefácio é do Joel J. É uma obra que ele encabeçou conosco. E ele vem falando do empresário como a influência no seu negócio. O quanto é importante o empresário estar à frente e ter a influência na sua empresa, em tudo, né? Então, esse livro também está fantástico. São por empresários maravilhosos que estão, assim, crescendo muito. Então, é muito importante que todo empresário leia esse livro. E esses livros estão disponíveis onde? Para as pessoas comprarem? O sucesso delas comigo, diretamente, né? Então, assim, todo o movimento que eu for fazer e evento para as mulheres, eu sempre vou levar. Ok. E quem quiser adquirir, pode me mandar mensagem lá no Instagram, né? Me procurar, que eu entrego. O Influência, ele está na Amazon. Ele está comigo também e na Amazon, né? Então, quem quiser também adquirir comigo, eu tenho os livros, tá? Pode adquirir. E eu falo quanto também a leitura foi importante para o meu processo de desenvolvimento. Eu sou uma pessoa que eu leio muito. Muito mesmo. Ler é muito importante. Muito importante. Porque ali você pega a visão daquele autor e se inspira e muitas vezes até trilha o que aquele autor fez, o que ele aprendeu. Então, assim, o autor está dedicando um momento ali dele para ensino. Muitas vezes você não tem condições de pagar uma mentoria do Joel J, uma mentoria de high ticket, mas você tem condições de comprar um livro, que muitas vezes é R$ 59,90, R$ 69,90, para você adquirir conhecimento. Então, eu falo muito sobre ler, sabe? E esse é um processo que a mulher precisa se lapidar. Esse é um processo, é um comportamento que a mulher precisa se lapidar, porque muitas vezes eu não tenho tempo para ler, eu não gosto de ler. Leia porque é necessário. Encaixe ali 5 minutos do seu dia, sabe? Eu gosto de ler antes de dormir. Todo mundo tem 5 minutos. É. Que seja uma página para aquilo virar apto, para você buscar conhecimento e desenvolvimento. Sim. Daniel, é importante. Muito feliz, tá? Muito feliz. E quando você traz a mentoria do Joel, eu vejo o quanto você cresceu, que foi algo que eu te falei. Então, se você chegou ali no terceiro encontro e falou, meu Deus, eu preciso mudar. E você mudou muito. Você cresceu muito. E esses 2 livros eu tenho certeza que são provas disso. Tô muito feliz, tá, em ter você aqui. Eu acredito que a nossa conversa, ela provocou grandes insights em mim, tá? Em mim, pode ter certeza isso, de aprender, sabe? De aprender, olha, é possível ir mais, é possível, nós podemos alinhar ainda mais relacionamento. O quão importante, você reforça isso hoje. Sim. O quão importante é haver fortalecimento, diálogo nos relacionamentos para que isso se fortaleça. O quanto é importante nós olharmos para os nossos sonhos. E eu tenho certeza que as mulheres que estão aqui e vão assistir, estão assistindo, vão poder pegar insights preciosos. Obrigada, tá, pelo seu sim. Obrigada mesmo por estar aqui. Eu quero que você deixe as suas redes sociais para que as pessoas possam te encontrar. Quem desejar contratar a Daniele para fazer a mentoria, para olhar para sua empresa, para o seu negócio, contrate, converse. Fala também da sua panificadora, qual que é, para as pessoas irem lá tomar um café. É uma delícia, eu já fui lá, já tem tempo, eu preciso voltar lá. Sim, nós vamos marcar. Então, fala o nome da sua panificadora, fala o seu Instagram, para que as pessoas possam te encontrar. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer. Para mim é sempre um prazer falar sobre tudo que acontece com a gente. Nós somos de verdade, né? Então, isso é muito importante, porque eu tenho certeza que alguém que for assistir vai entender e vai querer esse crescimento, essa felicidade. Eu falo de tudo, eu falo de relacionamento, porque influencia muito. Eu sou muito feliz hoje no meu. Mandar um beijo pro meu amor, Alan. E assim, minhas redes sociais, para vocês se quiserem conversar comigo, pode me chamar. É danisantos.consultoria, tá? Meu Instagram. Meu telefone é 629-9197-8077. Se quiser me chamar no WhatsApp, tá? E falando da minha panificadora, é a Dom Centeio, fica ali no setor Faisalville, tá? O @ Centeio, com M e C, o Centeio. Eu tenho a Bifit Academy também, que fica no Residencial Canadá. E a Aerabox,
que é uma empresa de suplementos, que é dentro da academia, que ali vende creatina, né, whey, várias coisas para nossa saúde, zero açúcar. E também você precisa provar do sorvete proteico, zero açúcar, Delícia. que a gente oferece lá, tá? Então é isso, gente. Estou muito feliz. Muito obrigado, Patrícia. Espero que o seu público, as suas seguidoras, elas sejam impactadas com a sua vida, que também é uma pessoa que eu gosto de coração e que também eu vejo o seu crescimento. Nós temos uma história muito parecida e fico lisonjeada, tá? Pelo convite. Muito obrigada. Obrigada eu. Que frase, que palavra, já chegando aqui no final do nosso podcast, que você deixa para essas mulheres que vão nos assistir? Esse podcast, ele é eterno, ele ficou para a eternidade. Qual que é a frase que a Daniele de hoje, que viveu todo esse processo de lapidação, deixa para incentivar, para impulsionar essa mulher a não se abandonar, a continuar crescendo? Eu ia falar essa, não se abandone, né? Aí ela falou, não se Não abandonar. Mas assim, busque seu autoconhecimento e não deixa para depois o que você pode fazer hoje. Então, busque, se você está com problema na sua empresa, no seu negócio, não deixa para amanhã, busque ajuda. A gente não consegue nada sozinho. A gente precisa de pessoas, né? Então, busque, nós somos pessoas que estamos aqui pronta para acolher e ajudar vocês. Uau, que lindo. Obrigada a cada uma de vocês. Eu quero que vocês deixem um comentário aqui para eu poder responder vocês, para eu saber que você assistiu. Compartilha esse podcast, o nosso segundo episódio, assim como a Daniele falou, nós não fazemos nada sozinhos. E eu não faço nada sozinho, eu preciso de vocês. Então compartilhe com as amigas de vocês, com mãe, com todas as mulheres que vocês conhecerem, porque isso é muito importante para nós. Quero agradecer aqui novamente a Daniele. Quero agradecer os meus parceiros, vocês já sabem, o Instituto Dons, que está sempre aqui comigo. Então vão lá no Instagram, conheçam, curtam o Instituto Dons. Quero agradecer muito a Soul, que é essa empresa parceira que está me investindo sempre, que está aqui sendo de fato uma parceira. E agradecer a cada uma de vocês. Continuem a jornada de lapidação. O Lapidare, esse lugar que vai lapidando a alma da mulher para o protagonismo, e depende muito de você tomar a sua decisão, de você olhar para os seus relacionamentos, mas principalmente olhe para si, assuma o protagonismo da sua vida. Um beijo e até o nosso próximo episódio.